Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Mecânica de Sólidos 1. Eu só queria destacar aqui que este vídeo ele só faz sentido para os alunos que estão cursando a disciplina Mecânica de Sólidos 1 comigo, tá? Caso outro aluno de outra instituição pegue esse material aqui para fortalecer o seu entendimento sobre a disciplina, muitas vezes ela não vai fazer sentido porque a grande parte do conteúdo aqui está contextualizado com a aula presencial que eu dou para os alunos da UFABC, tá ok? Então o objetivo aqui do vídeo é desenvolver um conjunto de exercícios sobre os primeiros conceitos-chave que a gente apresentou na primeira semana de curso, tá? Então, o primeiro exercício que a gente vai desenvolver aqui é um exercício bem simples. O enunciado dele é o seguinte: a linha de ação da força F de 9,6 kN passa pelos pontos A e B, né, nesse sistema de coordenada aqui, x e y, tá? Essas coordenadas A e B aqui em milímetros, tá? A coordenada A menos 150 e menos 200, a coordenada B 300 e 100. Como destacado na figura, tá? O que a questão pede é determine os componentes escalares x e y de F. Na verdade, o que ele quer é as projeções da força F nas direções x e y. O que a gente vai fazer aqui como resposta, como desenvolvimento do exercício, é tratar a apresentação desses componentes aqui numa apresentação vetorial. Então, o que é que a gente vai fazer? Na verdade, a gente vai determinar o vetor unitário na direção AB, pegar o módulo dessa força e multiplicar o módulo, né, dessa força pelo vetor unitário na direção AB, para a gente encontrar justamente as projeções de F na direção X e na direção Y, tá? Então, seguindo aí a lógica do exercício, então o primeiro passo para resolver o exercício é justamente determinar a direção, né, o vetor unitário na direção AB. Então, para determinar o vetor, eu primeiro determino o vetor, tá? Ou seja, né, utilizando as definições clássicas que vocês viram lá em geometria analítica. E depois disso eu determino o módulo desse vetor, a conta aqui desenvolvida embaixo, e em seguida eu escrevo o vetor, tá? Que é o vetor unitário na direção AB, que por definição é o vetor AB dividido pela norma dele, né? Pelo módulo dele. Então aí nesse sentido eu já tenho, tá? O vetor, esses elementos aqui, como a gente vai destacar em sala de aula, eles representam os cossenos diretores, ou seja, são os cossenos dos ângulos que a direção AB ela faz com x e com y, respectivamente. E as componentes escalares, na verdade, agora elas podem ser caracterizadas a partir da multiplicação do módulo do vetor pelo vetor unitário, tá? E aí a gente tem, na verdade, né, aqui destacado, né, a projeção do vetor F na direção x, 7,97, e a projeção do vetor F na direção y, 5,33, tá? Kilonewtons, isso mesmo, porque aqui a unidade está kilonewtons, ok? Esse exercício a gente obrigatoriamente tem que, vamos dizer, desenvolver nesse viés, porque a gente não tem uma apresentação da força com um ângulo aqui dado e para a gente aplicar o que a gente comumente faz, né, no viés de projeção, né, que é pegar o cosseno, né, do ângulo da direção e multiplicar pela norma aqui do vetor, ok? O segundo exercício, ele é um exercício no viés tridimensional, tá? Que esse primeiro exercício aqui foi no viés bidimensional e a gente vai fazer agora um exercício no viés tridimensional. Então o que a gente quer é expressar F como um vetor em termos de vetores unitários I, J e K, e o exercício também pede a projeção de F tanto quanto um escalar quanto um vetor sobre a linha OA que está situada
no plano XY. Então a gente tem aqui um problema tridimensional no sistema X, Y e Z. A força F, muito cuidado, tá? A força F, ela está associada a essas direções aqui, a 40 graus de Z. A gente vai ter que começar a fazer esse exercício mental de enxergar, né, o elemento tridimensional aqui projetado num plano, né? O F aqui a 40 graus do eixo Z, consequentemente ele está a 50 do plano, né, do plano XY. Aí essa direção aqui verde embaixo, ela é uma direção que está contida no plano XY, tudo bem? E ela está a 30 graus do eixo Y. E o eixo OA, que faz parte da questão, ele está contido também no plano XY, ele está a 30 graus de X. Então, a primeira parte do exercício é justamente determinar a projeção de F nas direções X, Y e Z, né? Porque ele quer, na verdade, F como vetores unitários, né? Nas direções I, J e K. Então, muito similarmente ao que foi feito na primeira questão, a gente tem que enxergar ali os cossenos diretores. Aqui ele vai ser dado diretamente pela projeção, né? Diferentemente do que foi feito aqui na questão, né? Os cossenos diretores eles foram determinados a partir do cálculo do vetor na direção AB. Mas nessa questão aqui eu já tenho o próprio ângulo definido, tá? Então aqui, por exemplo, o F na direção Z é justamente projetar essa força nessa direção. Então isso daqui é a hipotenusa e esse elemento projetado é o cateto, tá? A 40 graus. Então por isso que eu estou determinando essa projeção por cosseno de 40 vezes o módulo da força. E isso vale, tá, para os outros eixos. Mas para os outros eixos, o X e o Y, eu primeiro preciso projetar essa força nessa direção, tá? Que foi, deixa eu ver como foi que eu fiz, né? A força FXY aqui, 5 cosseno de 50. E depois essa força, né, aqui, de 3,21. Ela projetada, né, nessa direção aqui, né? De Y e nessa direção de X. Veja que eu tenho aqui 35, né, cosseno de 35 vezes esse elemento da projeção de F no plano XY, me dando 2,63, e na direção X é 35 menos 90 dá 55, então 3,21 vezes cosseno 55 é 1,84. Muito cuidado que esses elementos escalares aqui, eles não me trazem a condição associada, né, de positivo e negativo, porque veja, esse vetor aqui ele foi projetado aqui nessa direção, em Y ele segue a direção positiva de Y, mas a direção de X ele é negativa, mas aqui a gente não está representando isso por enquanto. Agora, quando a gente escreve, na verdade, ele em termos dos vetores unitários I, J e K, a gente tem que considerar o sinal, né, dentro dessa lógica que eu acabei de falar, tá? Então, em Z, a projeção é na direção positiva de Z. Em Y, né, quando eu projeto isso daqui para o plano XY e depois para a direção Y, ele também é positivo, só que na direção I ele é negativo. Por isso que eu tenho aqui menos 1,84 na direção I, 2,63 na direção J e 3,83 na direção K. A segunda parte da questão, ele me pede para eu projetar o F na linha OA e apresentar isso como um escalar e como um vetor. O que é que acontece? A projeção, por definição, está associado ao produto escalar. Então, para a gente projetar F na direção OA, basta eu encontrar o vetor unitário nessa direção e processar essa conta daqui. Então, o vetor unitário OA, ele pode ser dado a partir dos cossenos diretores, né? Como eu já tenho um ângulo aqui em relação a X,
e XY, o ângulo, a direção aqui vale 90 graus entre x e y, tá? Então, entre A e Y, eu tenho 60. Então, os cossenos diretores, o versor, ele pode ser dado diretamente a partir do cálculo dos cossenos diretores associados às direções, né, respectivamente, I e J. Então, eu tenho já os cossenos diretores. Então, a projeção de FOA, a projeção de F na direção OA, agora ela pode ser definida a partir do vetor F anteriormente calculado e do versor na direção OA dado por essa conta aqui. Simplesmente eu só acrescentei a direção que cosseno de 90 vale 0, né? Porque o Z está perpendicular à direção OA. E aí a gente tem esse elemento, tá? Menos 0,281 kN na situação de representação escalar. Na condição vetorial, basta eu pegar esse elemento agora, né? Que é como se fosse o módulo, e associar aos cossenos diretores que eu tinha acabado de calcular, para ter realmente a projeção agora associada, né, associada ao sistema de coordenadas x e y, né, num viés vetorial. Perfeito? E por fim, agora a gente tem um outro exercício para reforçar aquela definição de decomposição de força, né? A gente comentou bastante isso na primeira aula, a diferença entre decomposição de força e projeção de força numa dada direção. Quando você vai decompor uma força, você precisa obrigatoriamente de duas direções. E aplicar a construção geométrica do paralelogramo de forças. Na projeção, não. Você tem uma força e tem uma dada direção, aplica o produto escalar. Na projeção, eu preciso somente de uma direção necessária a ser projetada. Então, o exemplo aqui é: se a força F precisa ter uma componente ao longo do eixo U no valor de 6 kN, determine a intensidade de F e de sua componente na direção V ao longo do eixo V. Então, veja, ele me obriga que a decomposição de F na direção de U, ela tem que valer 6 kN. E com essa informação ele pede, para que isso aconteça, qual é o valor de F e qual é o valor da componente na direção de V, para que na direção de U eu tenha 6 kN. Então, eu já enxergo que as direções U e V, elas não tem uma defasagem de 90 graus, né? Elas não são ortogonais, então não é projeção, aqui é decomposição. E o que eu preciso fazer agora, em cima dessa situação aqui, é o paralelogramo de forças. Então tá aqui, tá? Então como é que eu construo o paralelogramo de forças? Né? Por F, né, paralelo à direção V, eu passo uma reta pegando a direção U. Tá aqui, essa linha aqui roxa. E a mesma coisa, pela extremidade de F, paralela a U, eu passo uma reta pegando a direção V. Nesse sentido, eu enxergo que esse elemento da vertical é a decomposição de F na direção de U, e esse outro elemento aqui é a decomposição de F na direção de V. Com a geometria dada, eu consigo determinar, né, as direções aqui, os ângulos desse triângulo, e pela lei dos senos, facilmente eu consigo determinar, né, a componente F e a componente o F e a componente de F em V. Né? Veja que nesse problema daqui, como é uma decomposição, a componente foi maior que o próprio vetor F, e isso pode acontecer, tá? Isso é plenamente possível, diferentemente da projeção, que aí não, o elemento projetado nunca vai ser maior, não é, que o elemento original, o projetante. Tudo bem? Espero que esse vídeo possa auxiliar e te ajudar aí no entendimento desses primeiros conceitos da disciplina de Mecânica dos Sólidos 1.